Graça e a paz, meus amados, mais uma vez aqui, trazendo mais uma das parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nessa noite, nesse momento agora, nós vamos falar sobre a parábola das 10 minas. Né? O Senhor Jesus Cristo, ele quando queria falar uma verdade sobre determinados assuntos, para que a pessoa entendesse, trazendo para a compreensão, ele falava através de parábolas, e as parábolas eram uma forma dele transmitir uma verdade através de uma história contada. E aqui ele vai falar sobre a parábola das 10 minas. Diz assim no livro de Lucas 19, versículo 11. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. É interessante, antes de tudo, falar sobre essa passagem aqui, quando ele diz aqui, lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente, porque ele tinha sido perguntado pelos publicanos e pelos fariseus quando haveria de vir o reino de Deus, né? Quando haveria de se estabelecer. E a visão também de quando o Senhor Jesus Cristo veio à Terra, a maioria dos judeus não viram Jesus como um filho de Deus, aquele que haveria de expiar os pecados do mundo, aquele que seria o Senhor e Salvador do ser humano. Mas eles pensavam que Jesus Cristo viria como aquele rei, com poderio que estabeleceria o reino de Israel. Então, é interessante falar sobre isso. E aí diz assim aqui no versículo 12, então disse certo homem, nobre, partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Antes da gente adentrar, é interessante falar que isso era um costume que existia naquela época. Os romanos e o Império Romano, ele para poder dar posse àquelas autoridades que haveriam de governar de algum local, por exemplo, o próprio Herodes, na região da Judéia, quando ele passou a governar, ele primeiro teve que ir lá em Roma para tomar posse, para depois ele vir exercer o seu papel. Então era uma forma que existia. Então quando ele fala aqui que certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar, o Senhor Jesus Cristo estava primeiro falando de si mesmo, mas ele estava dando aquela noção para aquelas pessoas que era uma noção que eles entendiam naquela época. Ou seja, era costume daquele que haveria de receber um reino, ele primeiro ir até lá. Chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhe, negociai até que eu volte. Ou seja, ele chamou 10 servos e deu 10 minas, ou seja, uma mina para cada um desses servos. Né? Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Aqui também o Senhor Jesus Cristo está falando algo muito interessante. No livro de João diz assim, veio para que eram os seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos os receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Esses que não quiseram, aqueles que o odiavam e não quiseram que Jesus reinasse sobre eles, aqui ele estava falando justamente sobre os judeus. Aí diz aqui, quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os seus servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Veio então o outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada no lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, e ceifas o que não semeaste. Respondei-lhe, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda eu receberia com juros. E disse aos que o assistiam, tirai-lhe a mina e dai-o ao que tem as 10. Eles responderam, Senhor, ele já tem 10.
Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre ele, trazei-o aqui e executai-os na minha presença. Aqui tem outras lições interessantes para a gente nesse momento aqui. Quando ele diz aqui, quando ele voltou depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os seus servos a quem deram dinheiro. Aqui está falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Todos nós que cremos nele, todos nós que sabemos que ele haverá de vir, porque é a promessa dele, nós estamos aguardando a vinda do Senhor. E ele nos confiou algo, ele nos confiou o sermos participantes do seu reino aqui na terra. E o que é que nós temos feito com a nossa vida diante do Senhor? Nós temos produzido que nem esse que com uma mina angariou mais 10 minas, ou seja, o que é que nós temos feito com a nossa vida diante do Senhor a partir do momento em que nós recebemos a salvação, a partir do momento que nós nos fizemos participantes do reino dele? Nós temos buscado a cada dia mais e mais nos tornar a imagem e semelhança de Deus? Nós temos feito algo para que realmente o reino de Deus possa transparecer através de nossas vidas? Essa é a pergunta que o Senhor nos faz. E aí ele fala aqui também, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Ou seja, o Senhor nos mostra que o que é que acontece, que vai acontecer naquele grande dia, quando ele retornar, haverá galardão para aquele que buscou, aquele que teve uma vida de comunhão, uma vida de entrega ao Senhor. E isso é tão verdade, que é a vida de comunhão, uma vida de transformação, uma vida de entrega, que aquele que disse que recebeu uma mina que guardou, ele disse, por tua palavra será condenado. Por quê? Porque ele tinha uma visão deturpada do Senhor Jesus. Ele não achava que o Senhor Jesus Cristo é quem ele é. Isso demonstra que ele não tinha intimidade, ele não tinha uma vida santa, ele não tinha uma vida de transformação. Aí fala aqui, veio o segundo dizendo, o Senhor a tua mina rendeu 5. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Ou seja, o galardão também foi proporcional. Foi proporcional à entrega dele, à busca dele, à comunhão que ele teve com o Senhor, né? Aí ele diz aqui, veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina que eu guardei embrulhada no lenço. Ou seja, ele guardou embrulhada no lenço. E aí ele diz, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. Qual é a visão que nós estamos tendo do nosso Senhor Jesus Cristo? Qual é a visão que nós estamos tendo do nosso Senhor? O que é que nós temos feito com as minas que ele tem nos dado? A vida eterna, a salvação. O que é que nós temos feito com a nossa vida? Será que nós também estamos vendo Jesus como esse homem está vendo? Aqui demonstra que ele não tinha comunhão com o Senhor. Ele não conhecia o Senhor dele, porque a visão que ele tinha era de um servo, de um senhor mau, e de um senhor que punha, que tirava onde não tinha colocado. Será que é essa a visão que nós estamos tendo do nosso Senhor também? E ele diz aqui, responder-lhe, servo mau, por tua própria boca te condenaria. Ou seja, pela própria boca daquele servo. Ou seja, qual foi a visão que o servo teve de Jesus? O que foi que ele falou sobre esse Senhor, que aí representa o Senhor Jesus Cristo? Ele deturpou, ele não conhecia o seu Senhor, porque a visão que ele tinha era que era esse servo mau, esse senhor mau, esse senhor que era rigoroso demais. O Senhor está nos chamando à comunhão com ele, à intimidade com ele. Aí ele fala aqui, sabias que sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semei? Por que não puseste meu dinheiro no banco? E então na minha vinda eu receberia com juros. Ou seja, por que você não fez o trivial, o mínimo que você deveria fazer, que você poderia fazer era colocar o dinheiro no banco, já que você não quis angariar. Você colocaria no banco, seria o mínimo. E muitos de nós temos nos comportado que nem esse servo mau. Nós não temos angariado, buscar reproduzir as minas que o Senhor tem nos dado, o que Ele tem nos dado na cada dia. Nós não temos tido uma vida de comunhão, uma vida de transformação. É isso que o Senhor está nos chamando.
E disse os que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai o que tem às 10. Ou seja, ele está se referindo ao galardão. Meus amados, existe um galardão. A palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus, diz assim, que é necessário que aquele que crê em Deus creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Deus é galardoador, ele vai nos galardoar naquele grande dia. Nós precisamos ter isso em mente também. Nós não precisamos também ter a nossa comunhão com o nosso Deus por conta disso. Eu vou buscar Deus, eu vou ter uma vida de comunhão porque Ele vai me galardoar, é como se fosse uma troca. Não. Nós precisamos ter uma vida de comunhão com o nosso Senhor por reconhecer por tudo que Ele fez por nós, quem éramos nós, quem nós somos hoje, e o que Ele está fazendo em nossas vidas e o que Ele haverá de fazer. E como consequência desse reconhecimento de quem Ele é nas nossas vidas é que nós temos essa busca. Mas não buscar para que ganhe o galardão. O galardão, ele é o plus, ele é o a mais que nós vamos ter. Amém? E aí diz assim, né? Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e executai-os na minha presença. Ou seja, a palavra de Deus diz que naquele grande dia o Senhor haverá de separar as ovelhas dos bodes. As ovelhas ele porá à sua direita, os bodes à sua esquerda. Ou seja, ele também fala que naquele grande dia o seu trigo será levado para o celeiro e o joio será jogado para ser queimado. Então é isso que o Senhor está falando, que nós também possamos ter essa certeza, que nós não podemos ser inimigos do Senhor. Nós precisamos deixar que Ele reine nas nossas vidas, que Ele tenha a direção das nossas vidas, que Ele possa fazer a grande obra que Ele está fazendo. Porque o Senhor, Ele não invade a nossa privacidade, Ele não invade o nosso arbítrio. O Senhor Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com Ele e Ele comigo. Essa é uma promessa. E a melhor promessa que Ele nos faz é a promessa da vida eterna. E essa vida eterna está próxima de acontecer. Que nós sejamos que nesses servos que, com uma mina, um conseguiu ganhar 10, o outro conseguiu ganhar 5. Ou seja, com essa nossa vida que Ele tem nos dado, essa transformação, essa possibilidade de nos tornarmos os seus filhos, que nós possamos mais e mais e sejamos instrumentos de transformação nessa terra. Ou seja, assim como Ele nos deu a salvação, que nós possamos levar essa salvação para 10, para 15, para 20, para 30, para 40, para 100, que nós sejamos instrumentos de transformação nessa terra. Só existe uma solução para transformar essa terra, e é através da palavra, através do Evangelho. Que nós sejamos esses instrumentos do Senhor. Amém? Essa é a palavra que o Senhor nos deu. Que Deus os abençoe e até a próxima.